Publicado em 1866, Crime e Castigo é uma obra mais célebre de Fyodor Dostoiévski. Neste livro, Raskolnikov, um jovem estudante pobre e desesperado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma teoria. Grandes homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos pela história. Esse ato desencadeia uma narrativa labiríntica que arrasta o leitor por becos, tabernas e pequenos cômodos, povoados de personagens que lutam para preservar sua dignidade contra várias formas de tirania. É o Fyodor Dostoiévski. Fale da sua relação com o escritor russo, pensador Dostoiévski. Seria ele o principal escritor que você lê? Na verdade, sim. O Dostoiévski ele me atraiu muito a atenção por conta da sua forma de escrever, de pensar, uma forma bem filosófica que traz histórias que, apesar de serem personagens nas suas narrativas, elas trazem temáticas que estão ligadas tanto ao psicológico como a questões sociais, são trabalhadas dentro dos livros do Dostoiévski. E você começa a ter uma visão diferente do mundo, das pessoas, das relações sociais, como que funciona a mente das pessoas e também como que funciona essa relação entre a arte e a vida. Porque em determinados momentos, em todas as suas obras, você acaba se identificando com personagens colocadas pelo Dostoiévski. E isso é o que faz a gente tomar um gosto ainda maior pela leitura, porque você vê refletido em um personagem aspectos da sua própria personalidade que você não saberia descrever, mas o Dostoiévski, sem te conhecer, descreve no livro e acaba refletindo a sua personalidade nas suas narrativas. Então é um cara que enriquece muito a forma de pensar, de se relacionar e de ver o mundo, é isso. Você se torna uma pessoa com uma visão mais ampla. O Dostoiévski é o meu autor preferido. Tenho quase todos os livros deles e me sinto também feliz por ter influenciado alguns alunos a começarem a ler o Dostoiévski. Alguns não conheciam, alguns já tinham visto falar. Mas é muito satisfatório ver que faz a diferença a gente apresentar obras como essas às pessoas e elas se interessarem. Olhando para o Brasil hoje, nós temos um ambiente político polarizado. Hoje, o século XXI, nós vivemos o que nunca foi vivido na história passada, e de Dostoiévski principalmente, que é o mundo das redes sociais, o subsolo ou o porão, né, da sociedade ultramoderna, tá? E aí a gente está inserido hoje no mundo de grandes conflitos. Você acha que Dostoiévski hoje é uma das obras que você recomendaria para entender melhor o nosso mundo? E a quem você indicaria, que tipo de pessoa, de mente, de pensamento, você indicaria Dostoiévski como uma terapia, ou levar essa pessoa a sair do seu mundo, da sua bolha, né? Sim. O Dostoiévski ele passeia, na verdade, por todas as áreas. Dá para ter uma ideia sobre economia de diferentes épocas, sobre psicologia, como o professor falou, sobre o subsolo. Ele tem um livro que é chamado Memórias do Subsolo, onde esse subsolo que ele se refere são as profundidades da mente humana. Então ele vai resgatar memórias, gatilhos que formam a sua personalidade sem que você perceba. Então Dostoiévski ele é essencial para o tipo de pessoa que, diante desse mundo moderno, onde a gente vê tudo acontecendo muito rápido, as coisas sendo entregues praticamente prontas, mas
com o viés de outros que entregam. Esse autor é para aquela pessoa que tem a curiosidade, tem a vontade de ver o mundo a partir da sua própria perspectiva. Ou seja, vai acessar o seu próprio, como ele diz, o subsolo da sua mente, e a partir de lá ele vai, a pessoa que estiver lendo vai conseguir ver as influências que estão lhe atacando de certa forma. Então é para aquela pessoa que não se conforma em seguir o bando, não se conforma com fórmulas prontas e que vê uma necessidade de saber de onde vem tudo, por que a sociedade e as pessoas são assim, por que elas agem dessa forma e de que forma a ação delas influencia na minha. Então as obras do Dostoiévski são para aquelas pessoas que não se contentam com as fórmulas prontas que são entregues pela sociedade. Pronto, Dostoiévski era russo e você diria que o contexto histórico vivido pelo Dostoiévski contribuiu para sua escolha temática de reflexão, de filosofia de vida para escrever suas obras? Sim, Dostoiévski viveu a maior parte da sua vida em São Petersburgo, na Rússia, tanto que todas as suas histórias, quase todas elas se passam lá com personagens que faziam parte da sociedade. Personagens, ele gosta de trazer comuns, pessoas comuns, como os personagens principais, porque são essas pessoas comuns que vão passar pela todas as instâncias, digamos que todas as instâncias da vida de um ser humano, que um ser humano pode passar. Por exemplo, uma pessoa que, em alguns cenários que ele coloca, pode ser uma pessoa que nasceu em uma família muito pobre, passou muita dificuldade, sofreu todas essas dificuldades que a maioria das pessoas compartilham no mundo, que pode ascender a alguma posição privilegiada. Mas também ele traz aquelas pessoas que, de certa forma, nascem naquela classe social, passam por todas as dificuldades e essas dificuldades o amarram, não consegue evoluir financeiramente, apenas mentalmente. Então o contexto que ele escrevia era mais nesse contexto de problemas sociais mesmo, porque ele se passava na época em que a cidade ela era meio que ainda atrasada, digamos que para a época, né? Enquanto o resto do mundo já estava se industrializando, lá ainda tinha resquícios da sociedade agrária, resquícios muito fortes, e tornava difícil conseguir emprego, estudo. Então passa na vida desse personagem essas dificuldades que a gente costuma encontrar no dia a dia. Aquilo que ele observa, aquilo que ele vive, como é que posso dizer, aquele juízo de valor que as pessoas fazem, porque as pessoas acham aceitável destruir. Um exemplo do pensamento dele, ele traz essas reflexões, porque as pessoas acham aceitável destruir uma comunidade inteira com uma bomba atômica e uma pessoa que comete o crime contra apenas um, não, desconsiderando todo o contexto que essa pessoa cometeu esse crime. Então ele vai dizer que há uma diferença, uma desproporcionalidade. As pessoas se tornam aceitáveis por causa das influências que sofrem, por causa do que lhe é pregado desde que nascem na sociedade. Foi um autor também preferido aí dos psicanalistas, recebeu muitos elogios por causa da sua forma de escrever e de pensar. Aqui vemos fantasias tiradas de livros, aqui vemos um coração exasperado por teorias, aqui vemos a decisão de dar o primeiro passo. Opa! Senhor Edilson. Senhor Éric Martins, também é gente fina, não só na parte física, mas também na sua forma de interpretar a vida, né? Vamos lá. Gente, essa conversa com o Éric Martins, eu faço questão de registrar no nosso canal Memorial Afetivo, porque ele esteve aqui conosco, está aqui conosco como professor na EP Walter Nunes de Alencar, e não só ele, mas como eu também, todos nós, vivemos momentos assim, únicos e passageiros. Tá? Eu sou professor temporário do Estado e já passei por várias escolas, experimentar de várias abordagens. Isso é enriquecedor para o nosso próprio crescimento humano
e nos dá essa resiliência, essa flexibilidade diante das mudanças da vida. Quem é Eric Martins? Esse jovem aqui da cidade de Araripe, Ceará, e temos muito o que aprender com o leitor, exímio leitor de Dostoiévski. Eu digo que eu trago aqui para você um momento simbólico, tá, da sua história, da sua passagem, desse momento de vida, como colegas de profissão. Ele é irmão do Felipe também, nosso colega professor, é irmão de Ruth Martins, tá? Que está estagiando aqui já, acadêmica da UFCA, de curso de filosofia. Hoje ele está lecionando sociologia aqui na EP Walter Nunes, mas ele já vem também de outra escola, e o professor, por natureza, ele é um comunicador. Ele comunica ideias, ele compartilha ideias, ele vive nesse mundo de aprendizado permanente, constante, de transformação, onde nós estamos experimentando o século XXI, 2024, muitas transformações no mundo, e aí nós vamos falar um pouquinho disso. Minha alma de sonhar-te anda perdida, os meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer a razão do meu viver, pois sim tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo o meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Mas quando dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. De olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Flor Bela Espanca. Poema de uma poetisa portuguesa, que eu acho um dos mais bonitos da literatura e que inclusive ele foi colocado dentro de uma melodia de uma música cantada pelo Zé Ramalho e Fagner. Eles gravam um CD, um DVD, os dois juntos, e colocam esse poema em forma de música, que fica muito bom. Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, desses 10 anos passados, presentes, vividos, entre o sonho e o sonho. Eu estou muito cansado de não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito e que eu acho tão bom. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de banho de lua, de ti, de mim, um cara tão sentimental. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de banho de lua, de ti, de mim, um cara tão sentimental. Quero a sessão de cinema das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de batom. Quero a sessão de cinema das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de batom.
das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de batom. Quero a estação de cinema das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de batom. Quero a estação de cinema das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de batom. Quero a estação de cinema das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de batom. Conversando com Dostoiévskiano. Dostoiévskiana, isso aí. É sempre bom a gente conversar, bater um papo, tomando banho dessa natureza linda, né? Da Repor as energias, se conectar com o nosso, exatamente, com o nosso natural, né? Como professor, a pequena experiência que você teve aqui, que vai ser a primeira de sua vida, porque uma vez que se bebe da água da educação, beber dessa fonte do conhecimento, dessa água que emana, que a educação é assim. Depois que você experimenta ela, você vê que é um universo desafiador, mas que ao mesmo tempo estimulador, porque a sala de aula, naquele estresse do dia a dia também, ele estimula você a ter uma reação, até mesmo a se motivar a viver como pessoas mais adultas. No meu caso, eu gosto muito dessa parte. Essa adrenalina dos alunos em sala de aula, às vezes me motiva a permanecer ativo, desejando aprender para ensinar e aprender com aquilo que a gente ensina, né? Enfim, mas então, você como ex-aluno, agora professor, como é que você avalia toda esse contexto, né? De vida, de experiência existencial, de vida? De início não, entrei na faculdade mais com a meta de fazer um curso superior, para depois fazer um concurso, se tornar policial civil, porque exige um superior, e história é uma disciplina a qual me identifico. Mas aí, com o passar do tempo, devido a ser muito comunicativo, vai trocando ideia com o pessoal, chega o momento da faculdade do estágio que você sabe se identifica ou não com a profissão. Então aí, no momento do estágio foi onde eu decidi que queria ser professor. Você estagiou aonde? Na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Você foi longe, né? E como foi essa ida para lá? Eu estava no contexto pós-pandemia, perdi o emprego. Fiquei um pouco depressivo, porque fiquei jogado em casa. Eu trabalhava num posto de gasolina e trabalhava durante o dia e estudava durante a noite na Urca. Foi um momento difícil, né? Foi um momento difícil e eu me obriguei a abandonar a faculdade que eu fazia na Urca, a faculdade pública, para ir embora em busca de emprego, de novos relacionamentos, porque eu estava isolado e eu sempre fui uma pessoa que gostei de socializar, me comunicar, e a pandemia ela me adoeceu muito, não por conta do vírus, mas por conta do outro vírus que foi o que abalou a saúde mental. Isso. Pessoas. Ela realmente foi um grande desafio, porque você tinha que viver aquele isolamento para não disseminar mais o vírus, enfim, e foi uma estratégia usada. Que eu fiz o estágio já foi o ano passado, em Joinville. Foi. No começo desse ano eu vim embora para cá em janeiro e desde que eu cheguei comecei a trabalhar na educação. Sim, é o meu primeiro ano na educação. Pronto. Algumas pessoas se desencantam logo no estágio. Logo no estágio as pessoas dizem, não é isso que eu quero para mim. Mas no estágio foi onde você passou a refletir. Passei a refletir, me encontrar dentro dessa profissão. Por quê? Como eu disse, desde criança eu fui um cara que gostei muito de socializar, de conversar, ter aquele contato presencial com as pessoas, troca de ideia, de informação. E essa é uma profissão que ela proporciona muitas oportunidades para que eu possa colocar em prática aquilo que eu aprendo,
de alguma forma, ajudar pessoas que estejam passando por algum problema, porque eu já passei. Eu, como aluno, eu tive vários problemas por eu ser muito agitado. Quando era adolescente, eu era muito agitado, então enfrentei alguns problemas que hoje eu consigo identificar nos alunos e, de certa forma, eu sei lidar melhor com aquilo porque eu passei por aquilo. Eu sei, às vezes, o que passa na mente de um desses alunos. Né? Desenvolveu em você a empatia, né, também. A empatia e saber chegar e abordar esse aluno. Esse aluno que às vezes é mais agitado, um pouco problemático, ele não é do nada, entende? Alguma coisa incentiva, às vezes um relacionamento familiar, às vezes algum problema que está passando em casa, ninguém sabe. Então a escola não pode, eu vejo assim, ter só aquele papel de punir, o professor só de punir, mas de chegar e conversar também, não só como professor, mas como colega dos alunos, que é uma estratégia muito boa que eu uso, fazer amizade com os alunos, porque a gente acaba entendendo ele não só como um estudante, mas como ser humano. E ajuda eles a melhorarem. Só voltando um pouquinho, você entrou em contato com a URCA e a URCA permitiu você fazer o estágio lá? Não, na verdade eu tranquei na URCA e tive que abrir em uma faculdade privada. Ah, sim, Eu lá fiz em Santa a Catarina. transferência, uma convalidação e retomei, só que em outra instituição. Sim, qual foi lá a instituição? Uniaselv. Uniacel. A única forma de continuar que eu achei. Presencial. Semipresencial. É, mas Dois. um semestre só que ficou faltando. Sim, sim. Na pandemia não teve aquele processo de aula online? Você não participou da aula online na faculdade, não? Ou... Na verdade, sim, a URCA ela demorou um pouco, mas retomou através da aula online. Mas eu não tinha condições de acompanhar, de dar conta do estudo, por causa que eu fiquei muito mal psicologicamente. Sim. Porque eu, acostumado a socializar, ter esse contato com as pessoas o tempo todo, e do nada eu me vi isolado por morar com pessoas, casa, né? Morar com pessoas que eu não poderia correr o risco de levar o vírus para elas. Então eu tive que me isolar e isso acabou me adoecendo. Eu tenho essa dificuldade disso. Tu ficou morando só? Não, fiquei morando com uma família no Riacho Grande. Sim. E tinha idosos na família, aí eu não podia ficar saindo. E isso acabou me adoecendo, porque eu não consigo ficar sem ter contato com outras pessoas. Ah, certo, eu tenho que sair com frequência, eu tenho que conversar. Por isso que eu me identifiquei muito com a área da educação, porque eu estou em contato com muita gente todo dia. Todo dia tem uma coisa nova, uma conversa nova, e isso me ajuda a ficar melhor, me sentir melhor. Isso, um dos perfis assim mais ideal, indicado para um professor é a comunicação. Eu digo que é gostar da comunicação, gostar desse contato com o outro, seja adolescente, criança ou adulto, dependendo do público que você trabalha. E se comunicar é a primeira ferramenta para ser um bom professor. Foi muito bom para mim, assim, o meu primeiro contato está sendo esse ano com a profissão, na área da educação. Esse é o meu primeiro contato realmente profissionalmente. Já concluiu o seu período, né, de trabalho aqui, e a Cicinha já volta na próxima semana. E como você avalia o seu trabalho, a sua experiência aqui na escola? Foi uma experiência muito boa para mim, tanto psicologicamente como profissionalmente. Fui acolhido pela equipe de professores, pela gestão, pela direção, todo mundo de uma forma que eu, para ser sincero, eu não esperava tanto, entende? Devido a eu ter passado por tantos trabalhos diferentes, por onde eu morei, as pessoas geralmente não são tão receptivas como foram aqui. Muito acolhedor o ambiente, tem uma certa liberdade para a gente trabalhar, tem um apoio. Se a gente precisa de algum recurso, o pessoal fornece. E a chance mesmo de poder colocar em prática o que eu estava aprendendo na faculdade, o que eu venho estudando em casa, poder influenciar alguém, né, de uma forma positiva. E ainda mais aquela satisfação, aquela realização pessoal, profissional, por estar retornando à escola a qual eu saí. Fui transferido, recebi uma transferência e agora eu voltei como professor. Não por uma questão de orgulho, mas por uma questão de mostrar a volta por cima que eu dei, minha mudança pessoal, uma mudança que quem me conheceu na época sabe, foi uma mudança totalmente radical assim, uma mudança de personalidade que às vezes até eu mesmo me impressiono
com tantas modificações que eu tive durante esses anos e durante esse curso. Eu acho que a faculdade foi essencial, o estudo, o conhecimento. Depois que eu entrei, foi onde eu melhorei muito como pessoa e a minha visão de mundo passou a ser outra. Então é muito satisfatório voltar aqui nessa escola como professor e ser tão bem recebido pelas pessoas que aqui trabalham, pessoas que faziam parte da escola na época em que eu fui aluno e que me receberam muito bem. Pronto. Então o importante é isso, é você ter ressignificado esse momento, esse ter que ir para uma outra escola. E aí você fez desse convite algo positivo, porque também quando a gente muda de lugar, muda de ambiente, as coisas tendem a mudar. Isso pode ser uma estratégia pedagógica também. Não seria ideal assim, você sempre que tem um aluno problemático ou indisciplinado, que está passando por algum problema de ordem emocional, psiquiátrica, psicológica, aí, você já se vê livre passando o problema para uma outra escola, né? Isso não é a melhor maneira, não é assim a regra, são exceções, né? Então o processo de amadurecimento vem com o tempo, com contato com outras realidades, que quando eu saí daqui eu fui embora para São Paulo, fui trabalhar lá, e lá eu vi a realidade lá fora do mundo de quem não quer realmente seguir os estudos. Não é errado, mas é bem mais dura. Se para quem estuda já é difícil, para quem não estuda ainda é uma realidade mais dura. Então quando tu saiu daqui, tu foi transferido para outra escola? Fui, mas aí eu não retomei, eu fui para São Paulo. Foi uma decisão pessoal ou foi... Foi pessoal. Tu tinha quantos anos na época? 16, 17? 17 eu ia fazer 18. Tu saiu no primeiro ano ou no segundo ano? Primeiro ano. No primeiro ano, saiu logo no início do primeiro... Foi uns 8 meses que eu fiz. 8 meses, fez ainda quase que um ano, né? Foi. E aí você já foi para São Paulo ainda adolescente, né? Aí lá eu comecei a conviver. Lá você amadureceu. Acho que lá o São Paulo ele ajuda. Ele ajudou. Pessoa... Ele me mostrou a realidade lá e foi onde eu parei um dia, depois de 9 meses lá e decidi, agora eu vou estudar. Vou voltar para o Ceará e vou estudar. Voltei para o Ceará, mudei, essa viagem me mudou completamente. Comecei a ver as coisas de outro jeito, conversar com pessoas mais velhas. Voltei para o Ceará, retomei os estudos ali na Escola Carlota Távora. No segundo ano do ensino médio, fui premiado para você ver a evolução já. Já fui premiado com nota do SPAES, consegui ganhar notebook. Olha aí. Ou seja, eu mudei de um aluno que era agitado na escola para um aluno que começou a tomar a frente de projetos científicos. Eu tomava a frente lá, eu era que organizava a turma, eu apresentava para as bancas. Me saí bem no SPAES. No próximo ano, no terceiro ano, também coordenando cursos lá com o auxílio do professor, claro, mas deixava a minha responsabilidade para manter a equipe, fazer todo o trabalho. E fiz o vestibular no final do terceiro ano para História na URCA, passei também na primeira tentativa. Então eu vejo que eu negligenciei muito, desperdicei muito do meu potencial, porque apesar de tudo eu consegui ainda acompanhar a turma e ser aprovado no vestibular. Então, gente, Eric é um exemplo de transformação de uma vida um pouco indisciplinada, desregulada. Depende muito também do contexto histórico, como você falou, você é da década de 90. Da década de 90, não é? Então, nesse período, no interior, né, do interior, assim que a gente diz, a gente não tinha muito essa cultura do cuidar, ir ao psicólogo, ir ao terapeuta, dos pais já ver o filho como algo assim diferente, já leva para o psicólogo, já começa a cuidar desde cedo, né? E isso já soluciona ali, ou já diminui um pouco mais o sofrimento e direciona aquela pessoa para ele lidar com aquela situação. E aí daqui a pouco começa também a tomar um medicamento que já vai equilibrando esse lado emocional, afetivo. Eric, portanto, eu considero assim essa pessoa que está vencendo na vida, assim? É isso aí. Evoluímos. Você deve isso ao que tanto, assim, à família, à sociedade, ao seu instinto de sobrevivência? Você deve isso ao que? À sorte?
É sorte? O que foi que aconteceu assim que você diz, é Deus? Eu devo muito para mim mesmo só, pela minha coragem de sair, enfrentar o mundo. Nunca tive coragem de ir embora para lugar nenhum, para outro estado, para tentar o novo, entende? Então, sem estímulos, sem pessoas incentivando, mas da minha própria decisão, minha própria coragem. Então, eu não tenho que agradecer a ninguém pela minha evolução, a não ser a mim mesmo e pela minha coragem de enfrentar. Pronto, então, como diz na filosofia, não importa o problema que você teve, mas a maneira como você interpretou e reagiu a esse problema, se você deu a volta por cima, não é? E o Friedrich Nietzsche também vai dizer que quando você escapa de uma situação de crise, como você escapou da pandemia, nós escapamos da pandemia, somos filhos da pandemia, né, de um momento assim, digamos que como a Terceira Guerra Mundial, né, assim, em todo o mundo, e escapamos, estamos aqui para contar a história. E quando você escapa de uma situação dessa, que te chacoalha, que te deixa em crise, você, como diria Nietzsche, escapa com mais força, né? Com mais vigor, com mais vontade de vencer na vida, né? Assim? E qual é a mensagem que você deixa para os seus alunos, ex-alunos, que está aqui com você, essa plateia maravilhosa? Gira aí, filma eles aí. Olha aí. Deixa uma mensagem aqui para esses adolescentes queridos aqui que estão com você agora nesse momento, nesse ambiente ar livre, bem descontraído. Bom, para os meninos eu digo que se coloquem sempre em primeiro lugar, independente das dificuldades que estejam passando, algum problema familiar, psicológico, não ajam por impulso ou por vingança, é como se estivesse tentando se vingar de pessoas, outras pessoas ou da família, por alguma sanção que você sofreu em casa, pensando que você está atingindo os outros. Você tem que pensar primeiro em você, porque as suas ações vão refletir no seu futuro, vão refletir na sua personalidade e podem gerar gatilhos psicológicos para o futuro que vão prejudicá-los. Então, quando a gente é adolescente, a gente costuma receber alguns nãos em casa, da família, da escola, e costuma tomar algumas atitudes como uma forma de se vingar, chamar atenção, de revolta. Rancor. Você não guarda rancor de nada do passado, né? Mas você age por vingança, por revolta, e isso acaba prejudicando você ao invés de prejudicar o outro. Então se coloque sempre em primeiro lugar e enfrentar o problema como o problema é do outro e não meu. Se ele tem um problema com você, o problema é dele, tá bom? Pronto. É isso. Vamos lá! Agora tem entrevista a ele. Ok, então valeu, Eric. Venham pra cá, meninos, venham pra cá, assim, ó. Uma palavra que descreva o professor Eric, né, nessa pequena experiência que ele teve aqui com vocês. Muito de boa. Pronto. Então é isso, gente. Não importa como está a sua vida, mas não desista de viver, de lutar, de acreditar. Não haja por vingança ou por pensamentos assim rancorosos. Seja grato com a vida, com as pessoas com as quais você convive. Saiba perdoar, saiba amar, que o melhor vai acontecer com certeza como fruto do seu trabalho e da sua luta, do seu sofrimento para vencer na vida, tá? Então é isso, Érico, obrigado pela oportunidade de ter conversado com você aqui na EP Walter Nunes de Alencar, com essa garotada linda, maravilhosa. O sentido da nossa existência aqui nesse universo, nessa missão de educar, de aprender e de errar também às vezes, e de continuar caminhando e aprendendo, vivendo, amando e aprendendo. É isso. Valeu. É isso aí, galera. Foi boa. Gente, olá. Estamos continuando aqui com a nossa conversa com o professor Eric, de Sociologia, formado em História, né? A gente estava conversando sobre Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, e aí a gente vai também conversar com ele sobre o seu período aqui, né? A gente estava falando de manhã sobre essa passagem que a gente vive. Nossa vida é uma passagem. E aí a passagem, às vezes, experiências vividas no trabalho, né, a se retirar. Como foi, Eric?
Conta, Conta aí, gente. conta essa experiência. Não, mas Ei, assim, mas é sério. não, é incrível. O Eric de ontem e o Eric de hoje. Eu não, é sério, Ontem, aqui, ó, vem cá. eu não vem pra consigo cá, gravar você. com a galera Não aqui, tem problema, vai gravar. Vai. Você Não, tá é igual sério, meus Eric. alunos agora. É sério, macho, eu não consigo não. Ó, você, Eric e o poste, qual é a diferença de Eric pro poste? O rosto é mais grosso um pouquinho. Pronto, aqui nós temos os nossos alunos, que foi o Eric ontem, e agora aqui o professor Eric hoje. Como a gente pode fazer essa relação? Você já imaginou o professor da EP? Nunca se imaginou? Não. Eu digo Não. que é até simbólico a presença do Eric aqui como professor. Ele é um excelente profissional, é um cabo muito gente boa, que sempre leva muita brincadeira para dentro da sala e alegra o dia a dia nosso. É verdade, ó, ele ensina de uma forma dinâmica, que a aula não fique chata. Brincadeira é tipo, não é tudo, mas é um dos meios a se aprender também. Siga. Bom, gostei muito de conhecer o professor Eric, ele é uma pessoa bastante divertida e que sempre tira alguns sorrisos lá na nossa sala. Foi muito legal ter ele como professor. Assim, quando o Eric sair, eu acho que vai fazer um grande vazio no nosso coração, até porque ele é, assim, um dos professores que mais, tipo, interage com os alunos e que ensina de uma maneira que a gente entenda e que a gente se divirta também, né? Oh, ótimo, massa, massa. Rapaz, é um dos melhores professores que a gente já teve aqui na EP e, tipo, ele vai fazer muita falta pra gente, porque é um exemplo a ser seguido. Diga isso, não é? É um exemplo a ser seguido. O Pronto. melhor, na minha opinião, é um dos melhores professores que a gente já teve aqui na escola. A gente tem muitos professores muito bons, como o professor Botelho aqui, dono do canal, a professora Iva, diversos professores são ótimos aqui na escola. E Eric passa um curto, ele tá passando um período de quanto tempo aqui, Botelho? Ele já tá com uns dois... Uns quer dois dizer- bimestres que ele tá aqui e já conseguiu conquistar o coração de todos os alunos, praticamente. Porque aqui é muito difícil ter um aluno aqui que não gosta da maneira que ele ensina. Que eu desejo que, quando ele sair aqui da escola, né? Como eu já falei, já faz muita falta, mas eu desejo que ele consiga conquistar tudo que ele almeja. E como a aluna Maria já falou anteriormente, a maneira dele de ensinar é uma maneira muito lúdica, é muito legal aprender com ele, porque a aula nunca é chata, ele consegue explicar conteúdo diversos, diversificados, só que de uma maneira que a gente consiga entender. Por mais complexo que seja o assunto, ele consegue trazer para o nosso cotidiano, consegue apresentar daquela maneira alegre, né? Como ele já apareceu aí no vídeo, ele é muito alegre e é muito bom aprender com ele, porque você aprende realmente o conteúdo que ele está passando para a gente. Quem conhece a história de Eric aqui na EP mostra que não importa as suas atitudes do passado, que não vai definir o seu presente. Olha lá. O Eric estava aqui com a gente, mas ele ficou com timidez, né? Ele é um pouco tímido, Ele não consegue ficar sério na câmera, né? E aí ele realmente esteve aqui na escola por um período, acredito que foi logo no início da inauguração da escola aqui, talvez. Foi um dos primeiros alunos da EP. Quando a EP ainda está em formação. Ainda estava em formação, não é? E aí existe algo assim na vida de Eric, como Maria falou, que é bem simbólico. O fato dele ter sido convidado a fazer experiência em uma outra escola, tá, como aluno, dado a uma circunstância do momento que ele mesmo se envolveu, e ele conta com muita graça, né? Eu não sei se eu posso dizer. Ele chegou a pular da parte de cima lá segundo andar da escola. do primeiro andar, né? Da parte que dá acesso às salas, né? Do corredor que dá acesso às salas ali. Ele pulou no chão. Acho que na época ele era mais franzino um pouquinho, corpinho mais leve, né? Porque ele é magro. E aí eu acredito que com a leveza dele, a queda foi menos, né, o impacto lá embaixo. Algo que ele mesmo, falando sobre isso, ele reflete bastante, coisa que também fez parte de um momento emocional, psicológico da vida dele, né? E é uma pessoa que também não esconde essa realidade, mas o fato é que ele, quando se formou,
professor de História, formou-se em História e aí veio para ser professor aqui de Sociologia, substituindo a professora Cicinha. A Cicinha ficou de licença maternidade e aí o Eric esteve aqui conosco. E é isso, como Maria falou, o nosso passado, ele ajuda a escrever a nossa história, mas nem sempre ele define o nosso futuro em relação àquilo que somos ou que fomos e que muitas pessoas não dão crédito. Até nós, professores, falamos assim, qual será, meu Deus do céu, o futuro desse menino com esse comportamento, né? O que será desse menino com essa indisciplina dele, dificuldade de seguir regras, de obedecer regras? E aí o professor se estressa e daqui a pouco o professor toma uma atitude junto à coordenação e vamos transferir para outra escola. Eu penso que isso é transferir o problema para outra pessoa, sendo que nós é quem somos os responsáveis para lidar, chegar até essa pessoa, esse adolescente, tentar entendê-lo, caminhar também com a família, buscar um tratamento, se for o caso de um sofrimento psiquiátrico, psicológico, não é? De ordem emocional. Então a gente precisa estar mais próximo do nosso aluno, eu acredito isso, para entender o seu universo, o seu mundo, que também é cheio de muitas complexidades, dado o período em que ele está vivendo na adolescência, né? E aí está aí o grande desafio. Nós não crescemos, não evoluímos em nossas qualidades humanas, científicas, culturais, se nós não enfrentarmos e não lidarmos com os nossos conflitos do dia a dia. Se a gente ficar fugindo dos conflitos, ou então transferir o conflito para uma outra escola e outros professores, eu penso que a gente está tomando uma atitude infeliz, a não ser que seja um caso do próprio aluno chegar a essa conclusão que não dá mais para ele, porque o ambiente, a atmosfera não foi legal, não foi aquilo que ele esperou, e aí está gerando nele um conflito, está desencadeando nele um processo de sofrimento psicológico, emocional, porque aqui também é o dia todo, é uma escola do tempo integral, que é cobra-se bastante do aluno, cansativo, né? Então, se for um caso assim, que estrategicamente para a saúde e bem-estar desse aluno, é melhor ele ir para uma outra escola, seja daqui para lá ou de lá para cá, que seja tomada essa atitude, porque isso é uma atitude pedagógica correta. Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça, desses 10 anos passados, presentes e vividos, entre o sonho e o sonho. Eu estou muito cansado de não poder falar palavra sobre essas coisas sem jeito que eu trago em meu peito e que eu acho tão bom. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de banho de lua, de ti, de mim, um cara tão sentimental. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de banho de lua, de ti, de mim, um cara tão sentimental. Quero a sessão de cinema das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de
Bom, Jaiana não pôde estar aqui, mas ela enviou um texto para mim ler para Eric. Né, tio Eric, infelizmente não vou poder estar aí para te dar aquele abraço. Eu não vou estar aí para ler esse textinho, mas quero que saiba que dizer adeus nunca é fácil. Ainda mais quando a gente fala de alguém que deixou uma marca tão forte como você. Você foi mais que um professor, foi um exemplo, alguém que estava sempre lá para nos ouvir, dar força e acreditar em cada um de nós, até quando a gente mesmo não acreditava. É difícil imaginar essa escola sem suas aulas, sem suas histórias, sem suas brincadeiras e seu jeito de fazer. Cada assunto se torna mais interessante. Você nos ensinou não só a matéria, mas o valor do esforço, da empatia e de não desistir. Obrigado por tudo, Eric, por cada lição, cada conselho e cada momento que compartilhou com a gente. A saudade já é grande, mas saber que você está seguindo em frente e buscando os seus sonhos nos inspira a fazer o mesmo. Desejo tudo de melhor para você nessa nova fase. Saiba que sempre vou lembrar de tudo que aprendi com você. Até a próxima gravidez da Ceci. Amo você, tio. Assinado Jai do Caralho. Hoje temos apenas que agradecer a quem fez nossos dias mais calmos. Por incrível que pareça, Eric muitas vezes nos fez ver a vida de forma leve em meio a milhões de problemas, nos fazendo rir e principalmente criando uma amizade incrível com todos. É com um aperto no coração que o segundo D se despede de um dos melhores professores da Walter Nunes. Aguardamos sua volta e jamais esqueceremos as memórias icônicas que vivemos. Boa sorte nessa nova jornada e que tudo dê certo em sua vida. Com carinho, meio ambiente. Cala a boca aí também, né? Com o fim desse ciclo, sinto um misto de gratidão e saudade. Te agradeço de coração por tudo e durante esse tempo juntos. Suas aulas de forma dinâmica se tornou as melhores e foram muito mais do que apenas lições. Foram momentos incríveis de descobertas e crescimentos. Você sempre nos fez rir e sua paciência e dedicação nos mostraram não só o conteúdo, mas também como é importante lutar pelos nossos sonhos. A maneira como você ensina transforma cada desafio em uma oportunidade de aprendizado. Vou carregar comigo todas as lições valiosas que você compartilhou e a motivação que nos deu para seguir em frente. Dizer adeus é realmente difícil, mas sei que tudo que aprendi com você vai ficar comigo para sempre. Desejo a você o maior sucesso e felicidade nos seus próximos passos. Com todo carinho e gratidão. Valeu, galera. Obrigadão, viu? Pena que Jaiana não pode estar aqui gostando da bichinha, mas eu vou visitar ela. Eu não sabia que ela estava doente. Conversa com Eric Martins, eu